A Bíblia fechada é um livro, mas aberta é Deus falando. Eu sou o pastor Paulo Faustino, da Igreja Batista Videira. Neste domingo de Páscoa, neste domingo tão diferente de Páscoa, quando estamos celebrando a Páscoa em meio a uma quarentena devido ao Covid-19, eu convido você a vir conosco. Venha com a videira, vamos buscar a Deus juntos. Deus abençoe você e sua família, uma feliz Páscoa para você. Muito tempo atrás eu ouvi uma história muito interessante. Ela falava de 3 pedreiros. Talvez você pergunte, pastor, o que tem 3 pedreiros a ver com Páscoa? Eu acho que tem muito a ver. Bom, os 3 pedreiros trabalhavam numa mesma obra, numa mesma construção. E então uma pessoa fez a mesma pergunta a cada um dos 3 pedreiros. A pergunta foi a seguinte: o que você está fazendo? O primeiro pedreiro, então, ele disse: eu estou assentando tijolos, você não está vendo? Então a próxima pessoa, o próximo pedreiro, também, diante da mesma pergunta: o que você está fazendo? E ele então disse: eu estou fazendo aqui uma parede. Muito bem. Então a pessoa foi a um terceiro pedreiro, na mesma obra, mesma construção, a mesma pergunta: o que você está fazendo? E aí então a resposta é surpreendente: eu estou construindo uma catedral. Moral da história: os 3 estavam construindo a mesma catedral, mas somente um deles tinha consciência do que estava fazendo. O que isso tem a ver com a Páscoa? A Páscoa, assim como o Natal, por exemplo, muitas pessoas estão ali, estão celebrando de alguma forma, mas sem se preocupar em saber o que de fato estão fazendo. O que é a Páscoa? Você sabe o que é a Páscoa? Eu espero que, ao assistir esse vídeo, esse culto que estamos prestando a Deus, você possa entender e celebrar, saber o que realmente é a Páscoa e celebrar a Páscoa com verdade, com bastante propriedade, de forma que agrade aquele que é o Senhor da Páscoa, Jesus Cristo. Para tanto, a Igreja Batista Videira está aqui para ajudar você, para abençoar você a compreender o que é a Páscoa. Vocês, meus irmãos, minhas irmãs da Videira, que estão aqui prestigiando, ouvindo, cultuando a Deus juntos comigo, com o seu pastor. Estamos todos juntos, cada um na sua casa, mas todos unidos no amor de Jesus. Estamos com muita saudade de cada um de vocês. Nós estamos orando por vocês diariamente e nós temos procurado colocar a igreja no altar de Deus. A nossa igreja tem também uma agência missionária, Missões Videira, e ela não parou, a igreja não parou, missões não parou. Nós acabamos de celebrar mais um convênio missionário, agora no Peru, com o pastor Eliasibe. E, meus irmãos, estejamos sustentando com nossas orações, com a nossa participação, esta obra missionária chamada Videira. E você que me ouve, que me vê, que me assiste, se desejar fazer parte de Missões Videira, entre em contato conosco, que Deus o abençoe e oremos pelos nossos missionários. Agora nós ouviremos o ministro de música, nosso amigo, irmão de longa data, Afrânio Tadeu. Vamos abrir nosso coração e, juntamente com Afrânio, adorar este que é o Senhor da Páscoa, Jesus Cristo. Vamos lá, Afrânio. Além, eis a rude cruz, onde alguém está em aflição. É o meu Senhor que do céu desceu para conceder-me salvação. Monte
do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, ei-lo assim ferido, só em agonia pereceu. Carregou meu fardo para libertar-me do pecar. Este foi o dia mais feliz, pois morreu para me salvar. Lá no monte além, eis a multidão a escarnecer do Salvador. Mas não foi em vão que Jesus desceu para resgatar o pecador. Monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, ei-lo assim ferido, só em agonia pereceu. Puro, carregou meu fardo para libertar-me do pecar. Este foi o dia mais feliz, pois morreu para me salvar. Pois morreu para me salvar. Do amor que Ele tem por mim e por você. Sim, o nosso Senhor sofreu em nosso lugar, morreu naquela cruz em nosso lugar, mas venceu a morte, e Ele, Jesus, é a nossa Páscoa. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, nós lemos assim: lançai, expurgai, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Cristo, nossa Páscoa, Ele, Jesus Cristo, é a nossa Páscoa. Ele é a nossa Páscoa porque Páscoa significa livramento. A primeira Páscoa ocorreu lá no Egito, quando o povo de Israel era escravo do povo egípcio. E após enviar 9 pragas, o Senhor resolveu instituir a Páscoa. E ali então nós temos a primeira Páscoa. Eu lerei para você Êxodo capítulo 3, versos 7 a 10. A Bíblia diz assim: e disse o Senhor: tenho visto
atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Algo que aumenta grandemente a nossa angústia é a sensação que Deus está alheio à nossa angústia. Algo que aumenta grandemente a nossa angústia é a sensação de que Deus está alheio, está insensível ao nosso sofrimento. Mas veja o que a Bíblia diz. Deus declara a Moisés: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Sabe de uma coisa? Essas lágrimas, incertezas e aflições que você está passando, pois bem, elas não passam despercebidas diante de Deus. Deus está atento ao que acontece com você. Deus está atento ao seu clamor. Nós somos povo de Deus, o Israel de Deus atual. Deus está atento àquilo que acontece conosco. Ele sabe que estamos em quarentena, Ele sabe que estamos enfrentando esse coronavírus, Ele sabe que haveremos de enfrentar uma grave recessão econômica, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe dos dramas da tua família, dos teus filhos, da sua vida conjugal. Deus sabe de tudo, Ele está atento a tudo o que ocorre na vida do seu povo. É o que a Bíblia ensina, é o que Ele declara, e Deus não é homem para mentir. A Páscoa, ela significa passar por cima, em hebraico. Naquela noite, conforme o Senhor havia dito, houve grande morte por todo o Egito, de todo o primogênito, de animal e de pessoas, de filhos. Mas nas casas, nos casebres, nos barracos do povo de Israel, o povo escravo, porque eles celebravam a Páscoa e aspergiram o sangue do Cordeiro Pascal nos umbrais das portas de suas casas, nessas casas do povo de Deus não houve morte de primogênito, houve salvação. A Páscoa, quando ela foi inaugurada, ela já apontava para o Calvário, porque lá na cruz do Calvário Jesus derramou o seu sangue, e toda vida que no umbral da porta tiver o sangue do Cordeiro, haverá de ser salva por Deus. Por isso é importante crer, entregar a vida a Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é a nossa Páscoa. Páscoa também significa realização dos propósitos divinos. Nós podemos concluir que Páscoa é um testemunho do relógio de Deus. Interessante que a Páscoa, ela foi a preparação para a vinda da 10ª praga sobre o Egito. De forma que surge a pergunta, por que 10 pragas? Por que Deus já não fez isto já na primeira vez, a morte dos primogênitos, como uma praga apenas? Por que 10? Bem, existem várias possibilidades de resposta a esta pergunta. Podemos dizer que talvez Deus enviou 10 pragas para demonstrar seu poder sobre diversas áreas da natureza, rios, insetos, anfíbios, etc. Também podemos imaginar que ele concedeu, através de 10 pragas, a oportunidade para que Faraó e o povo egípcio se arrependesse dos seus pecados e se quebrantasse diante de Deus, o Deus verdadeiro. Quem sabe Deus queria consolidar com o tempo a confiança de seu povo em seu poder. É uma outra hipótese.
Mas também, talvez Deus quisesse tudo isso e ainda ensinar ao seu povo que, embora ele tenha poder para resolver as coisas rapidamente, ele também tem propósitos, ele também tem seu relógio. Então Deus faz as coisas dele não no nosso tempo, no nosso relógio. Deus faz as coisas que ele entende que deve fazer no tempo dele, no relógio dele. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, confiança de que Deus sabe o que faz. A Bíblia afirma que Jesus é a nossa Páscoa também por conta da santificação. Há uma confusão hoje muito perigosa em que as pessoas confundem a graça de Deus com libertinagem permitida por Deus. Deus não aceita o pecado. Deus é um Deus de graça, de amor, de misericórdia, mas é um Deus justo também. Cristo morreu na cruz para justificar, para pagar e nos comprar com. Aqui a Bíblia nos ensina, em 1 Coríntios 5, versículo 7, que devemos lançar fora o velho fermento. O fermento, no linguajar bíblico, ele está completamente relacionado com o pecado. Assim como o fermento, ele contagia a massa, o pecado também faz isso. Ele contagia, ele consegue apodrecer o lugar em que ele se encontra, a vida que ele se encontra. Sendo assim, Jesus, a nossa Páscoa, ele está relacionado com a nossa santificação, sem a qual, diz a Bíblia, ninguém verá o Senhor. Então, Páscoa tem a ver com santificação, tem a ver com a nossa busca sincera de uma vida reta diante de Deus. Se cairmos, devemos nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão a Deus, confiar no poder do sangue de Jesus e permitir que Ele mesmo nos reerga, nos levante. Nós precisamos viver uma vida que foque, que tenha como objetivo a santificação. Páscoa, portanto, também é santificação. O preço que o Senhor pagou pelos nossos pecados é um preço altíssimo. Ora, pecado não é uma coisa qualquer. Embora vivamos num mundo que está, na verdade, mergulhado no pecado, nós sabemos o que Deus pensa sobre pecado. E Deus, ele não mudou a sua visão de pecado por conta de que tem muita gente pecando. Se você tem alguma dúvida sobre isso, basta você ver o relato que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Muita gente, a totalidade praticamente daquelas cidades, estavam mergulhados no pecado. E Deus, então, colocou sua mão pesada de juízo sobre eles. Sendo assim, a Páscoa é Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Louvado seja o Senhor. Que Deus nos abençoe, que possamos celebrar a Páscoa. Jesus, ele foi morto na cruz, pagou ali os nossos pecados, mas ao terceiro dia, num domingo como este, ele ressuscitou. Jesus está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração e assim estaremos encerrando este vídeo. Peço que você feche seus olhos e abra o seu coração. Vamos conversar com o Senhor da Páscoa. Senhor Deus e amado Pai, abençoa, Senhor, esta pessoa que está aqui ouvindo a Tua palavra. Abençoa a sua família. Ó Deus, que tenha uma Páscoa maravilhosa, feliz, sincera diante do Senhor. Que a nossa Páscoa, Senhor, seja repleta da Tua graça, repleta do Teu amor, repleta, Senhor, da Tua presença. Que o Senhor seja o centro das nossas vidas e desta Páscoa. Nós te pedimos por Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, meu irmão, minha irmã em Jesus Cristo, eu espero que você tenha um dia muito feliz, uma noite maravilhosa e que essa semana, apesar de todas as lutas, seja uma semana de vitórias em nome do Senhor Jesus. A Igreja Batista Videira tem a alegria de orar por você. Pode colocar seu pedido de oração
aí nos comentários e nós estaremos orando por você durante a semana. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a videira.